Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao Leia Preta Leia, aqui no YouTube, esse canal onde a gente sempre fala de literatura empoderadora, literatura importante para as nossas vivências diárias, para o nosso autoconhecimento e principalmente para o nosso letramento racial. E o vídeo de hoje faz parte de uma série de 2 videoaulas onde a gente vai ter nessa quarta-feira e na próxima, falando sobre teoria crítica marxista, interseccionalidade e feminismo negro no trabalho de Angela Davis, usando como base para isso o livro Mulheres, Cultura e Política, que é publicado, pela Boitempo aqui no Brasil em 2017. Então, como é uma aula, eu tô aqui com o meu notebook e esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, então uma parte vai sair quarta-feira e a outra parte sai na semana que vem. Mulheres, Cultura e Política, ele foi publicado em 1989 pela Random House e esse livro foi publicado 10 anos depois da Angela publicar sua autobiografia em 79, que foi trazida também pela Boitempo aqui para o Brasil em 2017. Então, se você quiser saber mais sobre a história da Angela, quem foi a Angela Davis e o processo, o tempo que ela ficou presa, os 18 meses que ela ficou presa lá nos Estados Unidos como presa política, em janeiro desse ano eu publiquei um episódio do podcast A Grande Irmã inteirinho sobre a Angela Davis. Então, se você tiver curiosidade para saber mais sobre ela, eu vou colocar o link desse podcast para você ouvir. Tem aqui tanto no YouTube quanto no Spotify. O livro Mulheres, Cultura e Política, ele é um compilado de discursos que a Angela Davis fez entre os anos de 1983 e 1989. E o título, Mulheres, Cultura e Política, ele é fundamental, principalmente porque cultura e política são lugares que normalmente excluem as mulheres ou diminuem a participação delas, principalmente se você for uma mulher não branca, uma mulher negra, Normalmente a mulher ela era secundarizada ou excluída do espaço de produção de política e cultura. Mas esses temas eles foram centrais no ativismo da Angela Davis desde os anos 60 e nesse compêndio de discursos ela deixa evidente a conexão entre essas lutas ao longo das décadas com o seu alinhamento que vem muito da teoria crítica marxista, inclusive do doutorado, do mestrado que ela fez ali na escola de Frankfurt, e delineia principalmente o apagamento da participação das mulheres negras na história do movimento de mulheres e do movimento feminista e das lutas progressistas em geral. Angela Davis ela tem uma crença que fica clara nos discursos dela que sem a participação das mulheres negras e mulheres não brancas em geral, os direitos humanos não podem ser considerados humanos. E para mostrar isso, ela ao longo do livro vai traçar conexões entre a luta das mulheres negras ou não brancas nos Estados Unidos com outras revoluções contemporâneas ao livro, que é, por exemplo, as mulheres na Revolução da Nicarágua, as mulheres egípcias, as mulheres curdas, as palestinas, as mulheres da Revolução Sul-Africana anti-apartheid e as mulheres brasileiras também. E aí ela vai usar os seus discursos para atravessar vários temas muito importantes que são abolicionismo penal, enfrentamento dessa pretensa guerra às drogas que a gente está tendo e a dimensão da produção cultural. Então, 2 temas que estão muito presentes nesses discursos entre 83 e 89 que estão nesse livro são a luta anti-apartheid, que era muito importante para todo o movimento negro nos anos 80, na África do Sul, incluindo o apoio que o governo americano estava dando ao governo sul-africano para manter o apartheid acontecendo e o regime do governo Reagan nos Estados Unidos, que naquela época representou uma questão de recrudescimento da maioria das leis de direitos. O governo Reagan ia muito para uma extrema direita, uma direita reacionária, igual a gente está vendo aqui de novo, exatamente essa questão de demolir os direitos que foram conquistados. Então elas tinham tido conquistas de direitos muito recentes que o governo Reagan estava tentando abolir. Na terceira parte do livro, a Angela também vai destacar a produção cultural de arte afro-americana e latina progressista que vai romper com os padrões do que ela chama de arte hegemônica, porque se baseia em temas progressistas, pacifistas, antirracistas e feministas e revolucionários. Essa é a arte que a Angela ela valoriza, que é aquela arte que é mais além do que a arte como uma coisa etérea, abstrata, arte pela arte, sabe? Ela acredita que a arte ela é política, que deveria carregar uma mensagem sempre de libertação, a arte que perturba o sistema, que expõe a opressão estrutural e principalmente que mostra a produção de cultura do povo para o povo. Então, assim, para Angela e
e no que eu concordo, a cultura ela é uma arma para essa contraofensiva capitalista. O livro Mulheres, Cultura e Política, ele é dividido em 4 partes e sobre ele a própria Ângela escreveu. A política não se situa no polo oposto ao de nossa vida. Desejamos ou não, ela permeia nossa existência, insinuando-se nos espaços mais íntimos. Esse primeiro vídeo que você está assistindo agora vai tratar das primeiras 2 partes, a introdução e a parte sobre as mulheres e a busca por igualdade e paz. No segundo vídeo, que vai sair na próxima semana, vão ser as 2 partes, sobre questões internacionais e sobre educação e cultura. Então já vou alertando que é uma videoaula, então é um vídeo mais longo, você pega seu café, seu caderninho e senta porque o vídeo vai ser longo. Então vamos falar sobre a introdução. Segundo a Ângela, o ativismo político envolve a tensão entre a exigência de se posicionar em relação aos problemas atuais, à medida que eles vão surgindo, e o desejo de contribuir com aquelas discussões, uma contribuição que sobreviva à passagem do tempo. Então o desafio do ativista, que eu entendo muito bem isso, é responder às necessidades do momento, a todas as lutas que estão tendo no momento, e fazer isso de forma que essa discussão dure muito tempo e que ela gere frutos lá no futuro. Então assim, é muito interessante que boa parte dos discursos desse livro, ela fez esses discursos em ambientes acadêmicos, para turmas de graduação, para turmas de ensino médio que estavam se formando. Então nesses discursos, ela sempre vai tentar situar o seu alunado aos desafios daquele tempo e à situação do seu futuro imediato. Na primeira parte, sobre as mulheres e a busca por igualdade, essa parte tem vários discursos e eu peguei alguns aqui que são mais contemporâneos, eles não são anacrônicos, porque existem discursos, textos dela que tem muito a ver com o tempo onde ela escreveu e que pra gente talvez tenha uma importância histórica, mas que não falem com a gente hoje. Eu escolhi alguns que com certeza ainda estão em destaque e ainda são importantes para outros. Então vamos começar com o texto, vamos subir todas juntas, perspectivas radicais sobre o empoderamento das mulheres afro-americanas. Esse foi um discurso que a Ângela ofereceu à conferência anual da Associação Nacional de Estudos sobre Mulheres em 25 de junho de 1987. Nesse texto, a Ângela vai falar sobre as tensões entre as mulheres negras e as mulheres brancas dentro do movimento, do nascimento do movimento pelos direitos das mulheres e dos direitos civis. Então ela vai destacar, por exemplo, como quando o primeiro movimento das mulheres surge ali em meados do século XIX, ainda com uma questão sufragista, né? As ativistas negras, elas foram bastante excluídas desse movimento, que era bastante branco. As mulheres brancas da classe trabalhadora também eram bastante excluídas. Então, as ativistas negras passaram a criar os seus próprios movimentos, as suas próprias associações, as suas próprias agremiações. Em 1890, foi fundada a Federação Geral de Agremiações de Mulheres, que consolidou o movimento pelo direito das mulheres, que era bastante branco, que traduzia uma preocupação das mulheres brancas de classe média e excluía muito as mulheres não brancas e as mulheres da classe trabalhadora, porque as pautas desse, não necessariamente porque as mulheres do movimento fossem explicitamente racistas ou classistas, mas porque as pautas que eram baseadas em racismo e classismo estrutural excluíam as mulheres que não eram brancas de classe média. E aí, em 1895, as mulheres negras se reuniram na cidade de Boston, 100 mulheres negras, para discutir a criação das organizações próprias delas, de como organizar uma agremiação nacional de mulheres negras. Então, para Ângela, as agremiações de mulheres negras, e ela fala muito disso no outro livro dela, Mulheres, Gênero e Raça, ou Mulheres, Raça e Gênero, Mulheres, Raça e Classe, tô confusa. As agremiações de mulheres negras, elas iam articular princípios políticos mais amplos e menos individuais. Para ela, as agremiações de mulheres negras eram muito mais inclusivas do que de mulheres brancas, porque a função primordial dessas agremiações era proteger e combater o racismo que atingia a toda a população não branca, não só as mulheres, né? Elas queriam defender mulheres e homens negros dos danos gerados pelo racismo. Elas atestavam que o movimento feminista branco, ele era bastante maculado pelo racismo, porque o racismo é estrutural, né? E fica muito explicitado no Mulheres, Raça e Classe, quando tem a briga pela questão do voto, a possibilidade dos homens negros poderem votar antes das mulheres brancas.
brancas. Isso incomodou muito o movimento sufragista branco de classe média. E o movimento criado pelas mulheres negras, ele era mais aberto a todas as mulheres. E isso vai numa contramão, essa argumentação de Ângela, do que as feministas brancas costumavam dizer, que as feministas negras, as feministas indígenas, elas queriam causar separação dentro do movimento de mulheres, né? A Ângela destaca que, além do racismo, o movimento de mulheres do século XIX também era muito classista. Então, a grande feminista, né, uma das grandes representantes desse movimento, que foi a Susan B. Anthony, né, ela apelava muito às mulheres operárias para participar do movimento em direito ao sufrágio, mas ela dizia que ela era ignorada por essas mulheres. Por quê? Porque a maioria dessas mulheres da classe trabalhadora, elas estavam muito mais preocupadas com a melhoria das suas condições de trabalho, com um pouco de ascensão social, com educação para os seus filhos, do que o direito ao voto. Por quê? Porque mulheres negras e mulheres da classe trabalhadora, elas não acreditavam que o voto seria automaticamente convertido em emancipação política e econômica. Tipo assim, você votou e do nada você está emancipada. O que nisso elas têm razão, né? Mas elas defendiam que o voto era sim importante, não apenas para dizer que mulher pode votar, mas era uma ferramenta para corrigir a discriminação de gênero, mas era uma arma importante na luta por melhores salários, para fazer pressão governamental, para melhorar as condições de trabalho, para reduzir a carga horária de trabalho, para melhorar a vida das crianças e para evitar a cultura dos linchamentos racistas, que era muito comum, inclusive utilizando alegações falsas de mulheres brancas de assédio feitos por homens negros para que esses homens fossem assassinados, né? Então, a estratégia da associação feminista dessas mulheres negras, né, afro-americanas, chamava-se Erguer-nos enquanto subimos, ou seja, enquanto uma sobe, a outra segura a mão da outra para subir. E a Ângela defende nesse capítulo que essa deve ser a estratégia central do movimento feminista como um todo. A gente deve subir de modo a garantir que toda mulher suba junto com a gente, toda mulher de todas as classes e cores, assim como homens não brancos também subam conosco. A busca por poder para feministas negras acontece quando esse poder ele é atingido isonomicamente por toda a sociedade. E esse raciocínio está na base do pensamento interseccional, embora a Ângela não esteja falando de interseccionalidade aqui explicitamente, ela acaba chamando essa questão da interseccionalidade porque são ativistas que estão preocupadas com pautas de gênero, com certeza, né? Violência contra a mulher, feminicídio e equidade de salários, mas elas estão preocupadas com o quê? Empregos, condições de trabalho, violência racista, falta de moradia, xenofobia, LGBTfobia, etarismo e discriminação contra pessoas com deficiência. E, gente, isso estava escrito no livro em 1980. Ela já tinha defesa de todas essas pautas. Para você ver que a luta não é de hoje, né? A Ângela destaca como, nos anos 80, o feminismo estava vivendo ao nascimento da sua terceira onda, que além de voltado pelas questões de gênero, né, do que era gênero, do que não era só mulher e homem, né, essa dualidade de gênero, era voltado muito para a ideia de interseccionalidade e com muito mais presença da crítica feminista negra. Inclusive é nos anos 80 que nasce o movimento negro e o feminismo negro no Brasil. Mas ela destaca seu medo de que o papel das feministas negras, latinas, árabes, indígenas, asiáticas nas campanhas feministas continuasse a ser apagado e invisibilizado, como infelizmente é até hoje. A gente era sempre acusada de dividir o movimento feminista quando a gente inseria outras pautas de opressão junto da opressão de gênero, quando na verdade isso é o contrário, isso inclui mais mulheres na conversa, porque a gente sabe que a opressão da masculinidade do patriarcado, ela está entrelada com opressões capacitistas, capitalistas, gordofóbicas, etaristas, LGBTfóbicas, elas todas estão amarradas umas nas outras, né? Então, para Ângela, nesse texto, ela diz que a única forma de criar esse espaço único de luta seria criar um movimento de mulheres revolucionário e multirracial que vai incluir as principais questões étnicas, de mulheres que são racializadas e de mulheres pobres, mulheres proletárias da classe trabalhadora. Depois nós vamos para o texto Enfrentando Nosso Adversário Comum, as Mulheres e a Luta contra o Racismo. Esse discurso foi apresentado na conferência Mulheres e a Luta contra o Racismo, no dia 15 de novembro de 1984. A Ângela pega o seu discurso e delineia mais uma vez o momento histórico em que eles estavam vivendo após a reeleição do Ronald Reagan para voltar a ser presidente. A população negra havia votado em peso contra o Reagan. Segundo as pesquisas, 90% dos negros não tinham votado nele. Inclusive, a Ângela, ela havia participado da chapa do concorrente de Reagan e ela foi candidata a vice, né, nessa chapa, que era
do reverendo Jesse Jackson, pelo Partido Comunista. E eles perderam a eleição, tiveram uma representação de voto muito baixa, mas foram votadas em peso pela população negra, que infelizmente era e é minoria até hoje nos Estados Unidos, né? Mas a Ângela, apesar de estar falando desse momento triste, que era exatamente um momento muito parecido que a gente viveu no Brasil em 2018, 2019, ela não acreditava que esse caminho era sem retorno, como a gente viu que não era, né? E ela apontava para a necessidade de mais união entre os movimentos que existiam para combater os atrasos do governo Reagan. Porque se no primeiro mandato, era o nosso medo com Bolsonaro, o Reagan lançou as bases para aquele recrudescimento, no segundo mandato é que ele ia colocar de vez, né, as suas ideias, que eram extremamente racistas e extremamente misóginas e xenófobas. Então, nesse texto, a Ângela conclama as companheiras feministas brancas para se unir nesse movimento de um projeto interseccional. Ela aponta que as minorias, né, aquilo que a gente considera como minoria, ou seja, pessoas que não estão, né, no padrão, elas geralmente são autorizadas a falar apenas em seu próprio nome, em seu próprio povo, mas elas não são autorizadas a falar sobre outras coisas, sobre condições de sociedade e humanidade como um todo. Isso é muito comum na rede social, né? Pessoas pretas só podem falar sobre questões negras. A gente não pode falar sobre outras coisas, né? A gente é quase como se fosse proibido. A Ângela, então, ela apontava como dentro do movimento feminista hegemônico, que era muito branco, que as feministas brancas costumavam dar uma relevância marginal, minoritária para as pautas de mulheres não brancas. Para ela, o erro dessas ativistas era presumir que as mulheres poderiam se articular isoladamente das questões associadas ao movimento negro e à luta da classe trabalhadora. Então, assim, as mulheres do movimento feminista hegemônico, que inclusive estão aí até hoje, elas contestam o sexismo de forma desprovida de questões raciais e econômicas que com certeza estão entranhadas dentro do sexismo. O sexismo, ele tem, gente, o mesmo corpo estrutural do racismo, do classismo e até do capitalismo. Eles estão entranhados, então não dá pra gente desregrar uma coisa da outra. A Ângela, então, apontou uma característica individualista desse movimento feminista branco, que é o movimento feminista liberal hoje. Porque para as mulheres brancas da classe média, elas poderiam alcançar seus objetivos de ascensão social isoladamente, né? Elas poderiam se empoderar isoladamente, né? De forma individualista, sem lutar para que acontecesse nenhum progresso para mulheres não brancas ou mulheres pobres, né? Durante o discurso, a Ângela descreve mais do processo eleitoral que reelegeu Reagan e daquele pano de fundo, né, de sociopolítico dessa época, informações que são importantes de forma histórica para nós, mas que são talvez um pouco irrelevantes para esse vídeo, mas que pode entender a gente a ajudar esse ciclo de progresso e retrocesso que a gente vive nos últimos, sei lá, 100 anos no mundo, né? Mas voltando ao que importa pra gente, a Ângela vai apontar que nesse momento de retrocesso que eles estavam vivendo, havia a tendência da feminização da pobreza que a gente está vivendo no Brasil hoje, que ocorria, né, nesse momento de recessão e recrudescimento social. Ela apontava que mais de 60% das pessoas pobres eram mulheres e que muitas famílias pobres são chefiadas por mulheres. Isso acontece hoje, inclusive. Boa parte das famílias pobres são capitaneadas, o chefe da família é uma mulher. E isso não é porque a mulher não é capaz, é porque a mulher geralmente recebe menos ou tem menos oportunidade de trabalho. E a grande maioria das mulheres pobres eram e são mulheres pertencentes a minorias étnicas, ou seja, mulheres racializadas. Muitas dessas mulheres dependiam de assistência social e eram criticadas por receber assistência social. Só que elas tinham às vezes muitos filhos, não conseguiam trabalhar, então como é que elas iam viver sem a assistência do governo? Então ela chama a atenção para que essa realidade seja inserida dentro do movimento feminista. E ela aponta que quando as mulheres de classe trabalhadora e mulheres racializadas conquistam avanços de direito, como elas estão na base da pirâmide social, esses direitos normalmente vão para todas as mulheres. E quando só mulheres brancas conquistam o direito de classe média, os direitos não vão para todas as mulheres. Então ela usa como exemplo o aborto, por exemplo, a interrupção da gravidez, o direito, né, seu planejamento familiar. O movimento pró-vida que de hoje ele é muito parecido com o movimento pró-vida dos anos 80, né? Ele busca proibir um direito básico e fundamental das mulheres. O movimento pró-vida é um movimento anti-aborto, né? O direito da gente decidir sobre o que a gente faz nos nossos corpos. E ela destaca como esse movimento é, fundamentalmente, ainda hoje, um movimento conservador branco.
ainda hoje, conservadoras, né? Enquanto esse movimento lutava nos anos 80 para eliminar o aborto, pensando principalmente nas mulheres brancas e na ampliação da população branca, eles ignoravam totalmente a violência obstétrica que mulheres racializadas sofriam, inclusive a esterilização forçada. Isso aconteceu inclusive no Brasil, gente, de mulheres de classe trabalhadora, mulheres pobres ou mulheres consideradas com doenças mentais serem esterilizadas à força. A mulher ia parir e já saía com as trompas ligadas sem ter pedido, né? Então o movimento pró-vida, ele é bastante eugenista, se a gente for pensar, porque ele defende um direito de vida. Ele defende apenas um modelo, um tipo de vida a ser defendido, que é obviamente das famílias brancas. Então vamos lembrar da família Bolsonaro, gente? Que a família Bolsonaro é contra aborto, mas ao mesmo tempo é a favor da redução da maioridade penal e a favor da castração de gente pobre. Não é esquisito? Que eles sejam a favor de pró-vida e ao mesmo tempo sejam a favor de necropolítica? Então é pra quem esse pró-vida, não é? Na verdade, o objetivo central desse discurso é mostrar que o racismo frequentemente influencia o modo como as pautas do movimento feminista são interpretadas e articuladas. E para Ângela, não são as feministas negras que criam a separação dentro do movimento, mas é sim o racismo estrutural que vai sempre obstruir a criação de coalizões multirraciais interseccionais, a menos que as feministas brancas também se tornem antirracistas. Então assim, nos anos 70 e 80, a Ângela já estava apontando o óbvio: não dá para ser feminista sem ser antirracista e vice-versa. E por último, eu quero falar sobre o terceiro discurso que eu selecionei dessa primeira parte do livro, que se chama Nós Não Consentimos: Violência contra as Mulheres em uma Sociedade Racista. Esse discurso foi feito na Universidade da Flórida em 16 de outubro de 1985. Esse discurso, ele começa com uma relação muito interessante quando a Ângela faz um paralelo entre a violência sexual contra mulheres e a violência neocolonial contra povos racializados. Para ela, a natureza da agressão sexual deve ser analisada sempre dentro do contexto sociopolítico. Então é aquela coisa do pessoal político, sabe? A violência sexual não é individual, ela está dentro de um contexto sociopolítico. Então, para a gente entender o abuso individual cometido contra cada mulher, a gente precisa estar ciente das mediações sociais a qual essa mulher vive. Então, a Ângela destaca que existem várias violências sexuais que a gente é vítima e às vezes a gente nem percebe, né? Inclui aí o assédio sexual, a importunação sexual, a violação, a pedofilia, mas também tem a proibição do aborto, que é uma retirada dos nossos direitos sexuais de decidir pelo nosso corpo, além da violência obstétrica e da esterilização forçada de mulheres pobres e mulheres racializadas. Que Deus abençoe que não aconteça mais hoje, mas eu não duvido que deva acontecer ainda. Então, segundo ela, mesmo alguns métodos contraceptivos, como alguns anticoncepcionais que fazem mal, que era muito mais comum, inclusive nos anos 80 e 90, eles podem ser sim considerados violências sexuais contra a mulher, porque se um anticoncepcional te dá trombose, te dá câncer depois, não deixa de ser uma violência sexual, não é? Então, a violência sexual está dentro de um espectro mais amplo de uma violência social sistemática contra os direitos econômicos e políticos da mulher. Essa violência está amarrada. Não existe a violência sexual sem haver violação econômica e política dos direitos das mulheres, entendeu? E claro, essas violações vão acontecer de forma mais grave quando as mulheres são racializadas ou pobres, né? Porque muitas vezes no Brasil isso é concorrente, né? Coincidente. Quando ela estava escrevendo ali sobre o governo Reagan e a gente escreve agora sobre a saída do governo Bolsonaro, governo Trump, que seja, ela vai apontar uma relação direta entre o avanço desse conservadorismo que a gente ainda está vendo, que faz crescer a violência racista e a agressão imperialista de países do norte global contra países do sul, com a maior propensão dos homens de se sentirem acobertados socialmente a agredir mulheres. Se você tem uma cultura conservadora que diz que mulheres são inferiores, tem cultura do red pill, do homem sozinho na cidade, do sigma, do macho alfa, isso é conservadorismo puro. Então os homens vão se sentir mais compelidos a agredir mulheres sexualmente porque eles vão se sentir acobertados socialmente, não é? Então um governo sexista, racista e imperialista, seja do ponto de vista de ser império ou colônia, como era o governo Reagan, como foi o governo Trump, como foi o governo Bolsonaro, eles são diretamente responsáveis pelo aumento do risco da violência de gênero. E por violência de gênero a gente inclui inclusive violência LGBT. Então quando a gente tenta desmantelar os avanços nos direitos das mulheres, das pessoas
pessoas racializadas e LGBTQIA+, isso acaba se transformando para um aumento de violência generalizada na sociedade, principalmente destinada a corpos de minoritários, como de mulheres e LGBTs, né? Então a Ângela vai mostrar como aquele movimento anti-estupro, que era contemporâneo dela, né, que é inclusive o que baseia o movimento anti-estupro que a gente tem hoje, que mostra que a violência contra a mulher faz parte do que a gente chama de uma cultura do estupro, ou seja, é uma coisa que está estruturada na sociedade. Esse movimento ele nasce nos anos 70, juntamente com a campanha estadunidense para a descriminalização do aborto. Em 71, a Organização das Feministas Radicais de Nova York, e foram as feministas radicais que correram atrás, principalmente, né, da questão anti-estupro, elas organizaram um diálogo aberto sobre estupro, e esse diálogo criou pela primeira vez na história um fórum pelo qual as mulheres puderam ir a público e relatar os seus traumas gerados por violência sexual. No mesmo ano, na Califórnia, o movimento de mulheres reagiu ao tratamento humilhante que sobreviventes de estupro recebiam pelas instituições, e elas criaram um serviço de atendimento emergencial para as vítimas, conhecida como Mulheres da Região da Baía de São Francisco e o Estupro. E esse centro se tornou um modelo replicado por todos os Estados Unidos. E é engraçado que no Brasil do final dos anos 70 e início dos anos 80, depois da lei da anistia, quando várias feministas que tinham sido exiladas voltaram para o Brasil, esse movimento aconteceu aqui também, tá, gente? Principalmente em reação à taxa de feminicídios absurda que acontecia naquela época, as mulheres do movimento feminista, no movimento de mulheres brasileiro, que ainda não chamava movimento feminista, criaram linhas de atendimento, o SOS Mulher, que acolhiam essas mulheres, ouviam os problemas dela com violência sexual e abuso doméstico, acompanhavam as mulheres na polícia, e inclusive foi por causa desse movimento que surgiram a Casa da Mulher e toda a questão de que a polícia, quando ela vai receber uma denúncia de abuso, de assédio sexual, de violência, ela não pode revitimizar a vítima, ela não pode humilhar a vítima, que é uma coisa que infelizmente acontece até hoje. Se você quer saber um pouco mais disso, o podcast Praia dos Ossos, que conta a história da Ângela Diniz, do assassinato da Ângela Diniz, vai falar um pouco dessa ação do movimento feminista brasileiro de segunda onda, né? Em 71, uma autora chamada Susan Griffin publicou o livro Estupro, o Crime Americano. Eu já li esse livro, inclusive posso fazer um vídeo sobre ele se vocês quiserem, né? Ela dizia: nunca estive livre do medo do estupro. Desde uma idade muito tenra, eu, como a maioria das mulheres, pensei no estupro como parte do meu ambiente natural. Até então, gente, o estupro parecia ser algo da natureza masculina. Homem estuprava. Entendeu? É isso. Ou então fruto de indivíduos doentes. Ou o homem estuprava porque ele era homem, ou o cara que estuprava era um cara doentio. Mas nessa época, quando as feministas de segunda onda e terceira onda começaram a expor, falar, fazer essas conversas, a gente começou a perceber que o problema era social e coletivo. A Ângela aponta como quase todas as mulheres, nós podemos lembrar de algum episódio de assédio que a gente viveu na nossa vida, se não estupro. E aí a gente vai lembrar da campanha que a gente teve em 2016, Meu Primeiro Assédio, onde milhares de mulheres na internet do Brasil passaram a relatar assédios, estupros e importunações sexuais que elas viviam desde tenra idade, 8, 9 anos. Eu mesmo devo me lembrar, se eu parar aqui um pouco, para algum tipo de assédio que eu tenha vivido quando era criança. O que isso prova, gente, é o grau profundo que a violência misógina condiciona a nossa experiência como mulher e o nosso comportamento em muitas sociedades. Claro, para uma mulher sair de casa não é tão simples, nem ficar dentro de casa. Pra gente arrumar um marido também não é tão simples, arrumar um companheiro não é tão simples. Ângela fala então sobre uma suposta mortalha do silêncio que costumava se instaurar em torno do estupro e que ainda acontece, tá, gente? Os sussurros ditos à boca pequena passavam sempre a impressão de que a vítima tinha feito alguma coisa indigna que justificasse o estupro que ela sofreu. Inclusive, até alguns anos atrás, se eu não me engano, tinha uma lei que proibia que a gente falasse de estupro na televisão. Então, assim, parecia que a vítima que era estuprada, por mais jovem que ela fosse, ela tinha um nível de responsabilidade pelo que tinha acontecido. Então, a sobrevivente do estupro, ela recebia uma aura de imoralidade no entorno dela, sabe? Pra pessoa comum, essa vítima tinha sido estuprada porque ela tinha transgredido algum limite social, ela tinha feito alguma coisa que uma mulher não podia fazer, e por isso ela tinha sido punida com o estupro. Então, talvez por isso que muitas de nós sempre tivemos e temos vergonha até hoje de relatar o que aconteceu. A mortalha do silêncio, gente, ela revitimiza a mulher.
e acaba protegendo os agressores. É o que se dizem hoje nas pesquisas, que uma percentagem muito pequena de estupros cometidos são denunciados e menos ainda são solucionados. Até porque a gente sabe que a maior parte dos agressores são pessoas que a gente conhece. Então, o movimento anti-estupro que nasceu nos anos 70 e que atualmente se tornou o movimento contra a cultura do estupro, ele foi responsável, inclusive, para contestar muitos dos mitos que permeavam e ainda permeiam o estupro, tá? A primeira batalha foi de refutar essa ideia de que a vítima teria alguma responsabilidade pelo crime. Um mito de que as mulheres tinham uma forma de manter o controle do corpo delas e evitar que era o estupro. É a famosa ideia do que o que ela estava vestindo, aonde que ela estava, por que ela bebeu. Então, assim, é uma forma de refutar isso aí. Bebês são violentados, mulheres de burca são violentadas. Durante a guerra, freiras eram violentadas. Então, a mulher não precisa fazer nada para ser violentada. Basta ser mulher, seja cis, seja trans, né? Um exemplo sobre isso era uma coisa que os advogados faziam muito nos tribunais quando as mulheres denunciavam o estupro, que eu vi isso num filme, ou foi num episódio de Criminal Minds, ou de... eu vi isso em algum lugar. Eles pediam que a testemunha tentasse inserir um objeto fálico, às vezes um cacetete, em um objeto que se movia rapidamente. Então eles pegavam, davam um cacetete na mão da mulher e ficavam movendo uma caneca, tentando mostrar para ela que um objeto que se move, ou seja, uma mulher que se protege, ela não consegue ser estuprada. A ideia absurda era mostrar como era impossível acontecer o estupro, a menos que a vítima facilitasse o acontecimento. Então, para muitos homens naquela época, a gente estupra quando a mulher mudava de ideia, quando ela mudava de ideia. Uma mulher, então, mostrou como é que essa metáfora funcionava, que na verdade ela não funcionava. Quando o policial pediu que ela inserisse o cacetete no copo em movimento, a mulher bateu no braço do policial, o copo caiu no chão e ela inseriu o cacetete, mostrando que por meio de violência, qualquer tipo de violência, o estupro sim pode acontecer. Outro mito que o movimento lutou para derrubar era o de que a mulher que não oferece resistência, ela está permitindo que a violência aconteça. Ou seja, a mulher tem que fazer um escândalo. Ela tem que fazer um escândalo. Só no momento em que a mulher fez um escândalo, arranhou, bateu, se rasgou toda e a violência aconteceu, aí você pode considerar ela uma vítima perfeita, né? Mas aí, a Ângela pergunta o seguinte, que é inclusive uma contestação da própria Susan Griff. Quando você é assaltado, a orientação da polícia não é que você não reaja ao assalto? Por que que o estupro, a reação é o que contribui valor à vítima? A vítima do estupro, ela tem mais valor, ela é mais vítima se ela reagiu. Na verdade, a Ângela delineia que o estupro é o único tipo de crime que acredita que a culpa é da vítima. Os outros crimes, todos você é vítima. Nesse, não. Se você não reage, aí é que você é vítima. A Ângela, depois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esse texto da Susan Griff, ela vai falar, inclusive, na Grécia Antiga, como é que o estupro era considerado. Eu acho interessantíssimo. Vocês podem perguntar aqui, se vocês quiserem, eu posso fazer uma videoaula sobre isso. Ângela demonstra que muitas mulheres têm um medo difuso de ser estupradas. Isso faz parte da cultura, da memória coletiva que a gente tem. Mas a gente, no fundo, acaba acontecendo, hoje em dia nem tanto, mas antigamente acabava pensando que isso acontecia com mulheres fracas, mulheres que não eram capazes de reagir. Tipo, eu nunca vou ser vítima de estupro. Mas desde os anos 70, as estatísticas mostram que uma quantidade enorme de mulheres foi ou será vítima de estupro ao longo da vida. Mas sabemos que apenas 1 em cada 10 casos são reportados. Então, para a polícia, poucos agressores são culpabilizados. É aquela verdadeira piada, né? Quase toda mulher conhece uma mulher que foi estuprada. Quase nenhum homem conhece um estuprador. É estranho, né? Pois é. Desde essa época, as feministas já defendiam que o estupro acontece em qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito, com mulheres de quaisquer raça e classe, e pior ainda mais se você for uma mulher pobre ou racializada. Contudo, na maioria das vezes, e esse é mais um mito que elas refutavam, não se trata de ataques repentinos e imprevisíveis praticados por pervertidos na rua, no espaço público, que esse era um argumento que se utilizava para manter as mulheres dentro de casa. Ó, cuidado, tá? Lá vai ter, na rua onde você tá, como uma mulher da rua, vai ter um maluco que vai te atacar. A maioria das vítimas, gente, 70% das vítimas, conhece os seus agressores, que às vezes são seus amigos, parentes e até seus companheiros ou ex-companheiros. A maior parte dos estupros acontece dentro do ambiente doméstico. Inclusive a Ângela já fala uma coisa que só foi se desmistificar nos anos 90, que é o estupro marital. Até 96, se eu não me engano, no Brasil não existia na lei a possibilidade de estupro marital. Sexo dentro do casamento, ele era consentido, automaticamente consentido. Acho que
esse é um vídeo interessante que a gente pode fazer. Se vocês quiserem, comentem aqui. Outro mito que elas buscaram refutar é a suposição de que o estupro era exclusivamente um ato de luxúria dos estupradores, que são esses homens malucos que não conseguem conter seus desejos sexuais, né? Pelo contrário, gente, muitos homens não estupram apenas pelo impulso de satisfazer esse impulso maluco sexual, mas sim eles estupram porque tem uma necessidade social imposta de controlar e exercer poder sobre as mulheres por meio dessa violência. A violência sexual é utilizada como ferramenta de controle. Então a maioria dos agressores não é psicopata, ele pode ser até considerado um cara normal, dentro do que a gente considera normal na masculinidade tóxica, né? A Ângela expõe um dos mitos sobre estupro mais complexos e pesados, a de que os homens negros são os mais propensos a cometer esses atos. Isso era e ainda é muito comum, não só nos Estados Unidos como no Brasil, a cultura de que os homens negros são hipersexuais, são mais sexualizados do que os homens brancos. Até nisso, gente, o racismo se infiltra, né? Então a gente vai pensar ali na cultura estadunidense do século XX, mas que nesse aspecto tem a ver com a nossa cultura também, era comum que mulheres brancas fossem socializadas para ter mais medo do estupro cometido pelo homem negro, né? Por esse estuprador negro. Contudo, como lá os homens brancos são a maioria da população, é mais comum que o estuprador seja um homem branco. E devido a estratégias racistas e a uma mentalidade da gangue do linchamento, era desproporcional o número de homens negros presos e mortos pelo crime. Inclusive, tendo cometido ou não. Era muito, inclusive, normal utilizar uma mulher branca que mentia lá, que ela foi estuprada por um homem negro, para esse homem ser linchado. Se vocês querem saber mais, eu sugiro que vocês assistam a série baseada em fatos reais, Olhos que Condenam, da Netflix, que é dirigida pela Ada Duvernay, conta a história dos 5 do Central Park, que é exatamente sobre isso aqui, tá? O mito do estuprador negro, ele era negado pela própria estatística de estupro dos Estados Unidos da época, que mostrava que 90% dos estupros eram interraciais, ou seja, um homem negro estuprava uma mulher negra, um homem branco estuprava uma mulher branca, um homem latino estuprava uma mulher branca. E quando eles não eram intrarraciais, eram interraciais, eles mostravam que devido à herança da misoginia racista dos tempos da escravidão, era muito mais comum um homem branco estuprando uma mulher negra ou uma mulher latina, entendeu? E o mito do estuprador negro, ele era um dos grandes problemas que impedia as organizações feministas anti-estupro que elas fossem multirraciais, porque continuavam batendo na história de que era mais comum um homem negro estuprado que uma mulher branca. Então o estupro na história dos Estados Unidos, ele foi uma ferramenta importante para perpetuar o racismo, principalmente contra homens negros, quando a acusação fraudulenta do estupro era utilizada como ferramenta para encarcerar homens pretos. Por outro lado, o estupro de homens brancos contra a mulher negra era uma arma de terror político. No início do movimento anti-estupro dos Estados Unidos, era muito raro uma mulher negra participar disso, porque elas tinham medo do que aconteceria como resultado desse ativismo, com as consequências desse mito do estuprador negro, né? Porque como o movimento concentrava energia em deter e prender esses estupradores, as ativistas negras tinham medo de que isso foi utilizado como ferramenta para botar mais homem preto dentro da cadeia sem provas, né? Contudo, o engajamento dessas mulheres é primordial, considerando que nós, mulheres negras, somos sim as maiores vítimas de estupro na sociedade. E a Ângela deixa claro que o primeiro movimento anti-estupro da história estadunidense, ele nasceu na comunidade negra, no movimento associativo de mulheres negras, nos anos 1890 ainda, junto com as campanhas anti-linchamento. Era a campanha anti-estupro de mulheres negras junto com a campanha anti-linchamento. A Ângela também destaca que no início desse movimento surgiu uma ira antimasculinista, antimasculina nas mulheres, que inclusive está até hoje, né, gente? Devido a essa exposição pública de números absurdos de estupro. É normal, né? Numa sociedade onde a gente costumava culpabilizar a vítima, começou a aparecer esses números enormes de estupro, abuso, feminicídio, muitas mulheres passaram a achar que o estupro estava vinculado à própria natureza masculina. Então teve sim o nascimento de um ódio contra os homens por causa disso. A masculinidade tóxica e violenta nessa época, ela não era vista necessariamente como um construto, uma construção social, mas sim como parte do DNA do homem. Então muitas feministas passaram a se afastar dos homens, mesmo aquelas que eram heteroafetivas, que eram bissexuais, que seja. Essas teorias
elas não costumavam levar em conta os recortes raciais, os recortes étnicos e os recortes políticos. E aí a Angela vai destacar uma coisa que a própria Susan Cain escreveu, como na Guerra do Vietnã, por exemplo, o estupro de mulheres vietnamitas era uma política oficial colocada nos soldados americanos. Era uma forma de controlar as pessoas do Vietnã, era entrar nas aldeias, botar fogo, matar os homens, estuprar as mulheres. Isso fazia parte da política oficial. Então não tinha a ver com a natureza do homem, não tinha a ver com a genética do homem, tinha a ver com a construção social do porquê que o estupro era utilizado. Então, esse movimento anti-estupro dos anos 70, ele não foi capaz de incluir condições sociais como responsáveis por fomentar essa violência sexual, como o racismo e o classismo, com certeza. Então isso vai afastar as mulheres racializadas, as mulheres proletárias dessa luta inicial. Por exemplo, para muitas mulheres negras, gente, infelizmente, o estupro era e ainda é um risco ocupacional, principalmente quando elas trabalham no ambiente doméstico da mulher branca. Quando essa mulher ela era empregada doméstica, que era uma herança da época da escrava, né, doméstica, essa mulher corria um risco diário de ser estuprada pelo patrão ou pelo filho do patrão. Era um risco ocupacional. Desde a escravidão, o seu corpo era considerado quando estando à disposição do senhor branco. E para a mulher trabalhadora, o assédio e a intimidação sexual fazia parte também da sua rotina de intimidação do espaço de trabalho. O patrão muitas vezes achava que o corpo, né, da mulher pertencia a ele. Então a pergunta que a Angela vai levantar nessa discussão é cirúrgica. Homens estupram porque são homens? E ela está se referindo, obviamente, a homens cis aqui, ou porque são socializados pela opressão econômica, social e política para impor violência sexual às mulheres como meio de controle. E ainda mais se forem mulheres racializadas e pobres. E assim ela resume, gente. O estupro tem relação direta com todas as estruturas de poder existentes em determinada sociedade. Essa relação não é simples, mecânica, mas envolve construções complexas que refletem a interligação da opressão de raça, gênero e classe característica da sociedade. Se nós não compreendermos a natureza da violência sexual como sendo mediada pela violência e poder raciais, classistas e governamentais, não poderemos ter esperança de desenvolver estratégias que nos permitam um dia purgar nossa sociedade da violência opressiva e misógina. Com essa citação, eu vou encerrar essa videoaula de hoje e convido você para a próxima aula, onde eu vou falar das outras duas áreas, das outras duas partes, sobre questões internacionais e sobre a questão da cultura, que vai sair na próxima quarta-feira, se a deusa permitir. Então, comenta aqui o que você achou e me comenta se você quer mais videoaulas sobre esse tipo de tema e sugira livros que eu possa trazer aqui para você falar. O livro Mulheres, Cultura e Política está disponível na Boitempo para ser comprado e lido, e se você tiver interesse de conhecer o livro mais a fundo, eu vou colocar o link aqui para você comprar se você quiser. Então, era tudo isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês de novo aqui no YouTube na próxima quarta-feira. Acho que na próxima segunda também no podcast, né? Aproveite e conheça o @LeiaPretaLeia nas outras redes sociais, principalmente Instagram e TikTok, estará aqui na descrição, e conheça o podcast semanal A Grande Irmã, que eu estou falando sobre literatura produzida por mulheres, sobre ficção científica produzida por mulheres, e que sai todas as segundas-feiras nos streams de música, tipo Spotify, e também aqui no YouTube. Também vou colocar o link da Grande Irmã para você ir lá conhecer. Beijos e até a próxima quarta!